O mercado está entrando em 2026 com algumas certezas bastante perigosas. Neste vídeo eu vou te explicar com argumentos técnicos plausíveis sobre o nosso mercado de B3 e Bovespa, tanto quanto taxa de juros e o nosso dólar para 2026. Para começar, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é o PL. PL da nossa bolsa, o PL das empresas, né, significa preço sobre lucro. Seria a ideia de quanto está, né, aquela ação, a cotação daquela empresa em relação ao lucro que ela está tendo. Então, a ideia é, quanto menor esse indicador, né, do PL, melhor ele vai ser. Teoricamente, tem uma assimetria positiva dentro do ativo, dentro do mercado. Da mesma forma, quando esse indicador está muito alto, ele tem uma menor assimetria. Então, provavelmente, o lucro que ele está dando já não acompanha mais a cotação, né? A cotação está muito maior do que, de fato, o lucro que a empresa dá. Então, esse seria um dos primeiros parâmetros para a gente entender. E a gente consegue olhar aqui agora o nosso PL do Ibovespa. O que isso significa? A gente tem hoje o PL atual do Ibovespa na casa de 10,53. Isso significa que está sendo negociado a 10 vezes lucro o nosso Ibovespa. O que a gente precisa entender? Ah, não, Clinton, 10 é muito, 10 é pouco. A gente precisa entender a média do ativo. Olhando a média do ativo, a gente consegue, né, metrificar para entender se, de fato, historicamente, esse ativo esteve acima de 10 ou se, historicamente, esse ativo esteve abaixo de 10. E quando seriam, né, essas grandes oportunidades. Olhando um pouquinho do nosso Ibov, a gente consegue entender que a média é 10,89 desde 2001. Então, eu tenho aqui, desde 2001, a nossa referência, né, até agora, final de 2025, início de 2026, a gente tem um PL médio na casa de 10,89. O que isso significa? Significa que toda vez que eu estiver acima de 10,89, temos o mercado caro. Todas as vezes que eu estiver abaixo de 10,89, teoricamente, a probabilidade maior é que o mercado esteja barato. Hoje, o que a gente teve? O mercado subiu muito, né, durante esse ano, mais de 30% de alta no Ibovespa. E a gente corrigiu um pouco essa assimetria. A gente tinha aqui, teoricamente, né, bons pontos de compra, tanto ali em 2022, 2024 também chegou a dar alguma oportunidade. A gente gravou lives, né, em dezembro do ano passado, mostrei esse estudo para vocês também, entendendo que a bolsa de fato estava barata naquele momento. Agora eu venho trazer uma outra informação um pouquinho diferente. O nosso Ibovespa hoje ele já está praticamente no nosso valor justo. Então, eu não consigo ter mais uma assimetria positiva. O Ibovespa pode continuar subindo, pode, né, aumentar esse PL, como a gente viu em outros casos, né, 2018, teve ali em 2008, teve também ali em 2020, 2021. O que a gente consegue interpretar com tudo isso? Não vale o risco. Dentro desse cenário, pelo menos no curto prazo, tá? A ideia é que a gente consiga fazer mais vídeos para vocês, atualizando vocês cada cenário aqui que a gente traz para vocês, né? E entender que nesse momento o Ibovespa, né, está no valor justo. A nossa assimetria não seria tão favorável. Então, esse seria o nosso primeiro ponto. A gente pode, inclusive, entender, né, que quando a gente bateu ali, ó, 2008 foi a grande crise, né, que a gente teve de 2008. Pandemia ali também, 2019, 2020, também, né? A gente teve uma correção forte na Bolsa. 2021 também a gente teve todas aquelas altas, né? Das empresas de tecnologias, das empresas ali ligadas ao e-commerce. E tudo isso a gente teve, né? Logo depois, uma grande correção. Porque a ideia é que o mercado tem que ficar próximo da sua média. Esse aqui seria o nosso valor justo para o Ibovespa. Agora eu trouxe um outro indicador, que seria olhar da mesma maneira, né? Todas as empresas do Ibovespa, tirando o Petro e tirando o Vale, que teoricamente são as maiores, né? Ali junto com o Itaú também. Então, tirando o Petro e tirando o Vale, a gente consegue olhar também que hoje o nosso PL está na casa de 11,76. Então, excluindo o Petro, excluindo o Vale, a gente tem ali um PL na casa de 11,76. E o nosso PL médio, né? Também ali desde 2001 até, né, os dias mais atuais aqui, final de 2025, início de 2026, a nossa média está na casa de 12,05 vezes lucro. Então, o que a gente consegue entender? Mais uma vez, estamos muito próximos, né? Até tem um upside para subir aí a nossa bolsa, mas já bem dentro de um valor justo, né? Do que seria a média do mercado. O que eu consigo entender com tudo isso?
não faz sentido eu me expor tanto, né, à nossa bolsa. Claro que podemos encontrar boas ações, né, boas empresas descontadas, mesmo com o cenário altista que a gente está tendo, mesmo com a bolsa, né, num patamar ali mais ou menos justo, ainda tem muitas empresas interessantes. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse vídeo para vocês também. Se esse vídeo tiver bastante like, bastante comentário, e se vocês pedirem, né, eu posso trazer um vídeo garimpando aí as melhores empresas que a gente tem dentro do Ibovespa, as melhores ações que a gente pode estar pensando para 2026. Então, entendendo esse cenário de uma maneira macro, a gente consegue enxergar, né, que o upside que a gente tem é muito pequeno. Teoricamente, né, toda vez que a gente chega ali próximo da média, né, a gente tende a ter uma correção. Quando passa, de fato, é algum argumento muito fora do que a gente está esperando. Então, não faz sentido, né? Eu tenho que operar, né? Eu tenho que gerenciar o risco de acordo com o que eu tenho controle. Não dá para eu acreditar que o Ibov vai subir e vai bater 18 vezes lucro, 19 vezes lucro, simplesmente por uma tese. Temos que olhar, de fato, os dados que a gente tem. E olhando o dado, né, tanto de todas as empresas, e todas as empresas, excluindo Petro e Vale, nós estamos ali bem próximo da nossa média no Ibovespa. Cuidado. Um outro agora que eu vou trazer para vocês é apenas as empresas do setor financeiro. O que a gente tem? Dentro do setor financeiro, a mesma ideia, tá? A mesma lógica. Hoje temos o mercado ali negociando a 8,85 vezes lucro. O que a gente consegue olhar, né? A nossa média, 9,36. Mais uma vez, bastante justo, né? Não temos tanta assimetria positiva agora para o setor financeiro. Por que eu trouxe o setor financeiro? Porque o setor financeiro é o que mais representa, né, dentro da nossa bolsa, os pontos, né? É o que mais pesa ali dentro do Ibovespa, juntando todas as ações, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG. Então, somando tudo isso, tem um peso significativo dentro do Ibov. E com isso, a gente também consegue entender que o nosso setor financeiro está ali no valor justo, tá? A gente está bem próximo da média, a simetria, de fato, não é uma simetria tão favorável aí, pensando para os próximos meses dentro do Ibovespa. Outro também, né, outro setor que tem bastante força na nossa bolsa é o índice de materiais básicos, né, liderado ali pela Vale. A gente consegue entender que também estamos ali em 10,97 vezes lucro, enquanto a média é 11,49 vezes lucro. Mais uma vez, não temos tanta assimetria positiva, já estamos ali próximo de um valor justo. Por mais que a gente tenha, né, grandes ciclos ali que aconteçam ali, ainda mais nesse índice de materiais básicos, que é liderado por Vale, tem também ali Siderurgia Nacional, tem empresas de mineração, né, tem Gerdau, tem outras grandes empresas do segmento de siderurgia, metalurgia. Então, a gente pode pensar o quê? Quando tem um grande ciclo das commodities, geralmente, né, podemos ficar ali muito acima da média, mas a tendência é que o mercado, logo depois, faça todo esse recuo. Beleza? Então, mais um índice aí, que seria o índice de materiais básicos, também aí na faixa bem justa ali em relação ao Ibovespa. Agora eu vou trazer um outro indicador bastante interessante, que seria o índice de sentimento, como as pessoas estão se sentindo em relação ao mercado. O que a gente consegue perceber? Dentro dessa leitura, a ideia é que a gente tem o nível de pânico, o nível de medo, o nível neutro, né? O nível confiante e o nível otimismo. O que a gente tem? Teoricamente, quanto mais o mercado está otimista, a ideia é o quê? Ter a contraparte. Se as pessoas estão muito eufóricas, se as pessoas estão muito gananciosas, se as pessoas estão muito otimistas com o mercado, elas estão querendo comprar, porque elas estão com FOMO, né? Fear of missing out, que é medo de perder as grandes oportunidades. Então elas saem comprando, né, a todo preço, naquela ideia de que preço não importa e a bolsa sempre vai subir. O cara acaba comprando a qualquer preço, não consegue ter um estudo, né, fazer uma análise mais refinada daquele determinado ativo e acaba pagando caro. Por quê? Se tem pessoa física querendo comprar, geralmente tem institucional na contraparte querendo vender. Então, quando a gente está ali, né, dentro do nosso índice de otimismo, seria um ponto para a gente pensar, né, num argumento vendedor, para a gente começar a desmontar as nossas posições compradas, e não, de fato, pensar em argumento comprador. Da mesma forma que se a gente chegar na região de pânico, ali próximo do medo, também é de forma oposta. Se a pessoa física, né, geralmente vai estar com muito medo de investir na bolsa, provavelmente os ativos estão descontados, tem uma assimetria positiva maior. O que a gente pode pensar com tudo isso? As pessoas estão com medo. Se elas estão com medo, provavelmente as ações vão cair na cabeça delas, né? Então elas fazem o quê? Acabam vendendo as suas ações de forma baratas. Se tem pessoa física vendendo ação barata,
provavelmente tem institucional querendo comprar essas mesmas ações. Então, ficar muito atento a todo esse cenário, tá? A gente consegue olhar também que agora, nesse momento aqui, dia 2 de janeiro, a gente está ali no nível neutro. O que isso significa? Tem espaço, né, tanto para o vendedor atuar e trazer o preço ali para a ideia de medo e ganância, quanto para o comprador atuar e trazer a ideia ali próximo do confiante e otimismo. Dentro do neutro, não tem muito o que a gente fazer. Um exemplo claro que a gente tem, né, de sentimento de medo e ganância foi quando o Lula ganhou em 2022. As pessoas provavelmente estavam com muito medo, né, falando que a bolsa ia cair, que o dólar ia disparar, simplesmente porque o Lula foi eleito presidente. Então, se as pessoas estavam com muito medo, provavelmente elas estavam vendendo as suas ações. Em contraparte, tinha institucional querendo comprar. Então, não tem nada a ver, né? O ponto principal é a gente entender os argumentos técnicos, os dados que a gente tem para poder operar sempre a favor do movimento correto, seja ele, né, na compra ou seja ele na ponta vendedora. Trazendo um pouquinho de gráfico para vocês, eu queria mostrar que o Ibovespa em real, né, a gente consegue olhar que ele vem numa tendência de alta muito forte, né, e que de fato todos os recuos aqui foram grandes oportunidades para a gente pensar em novas compras, né? Onde ele está agora, de fato, não tem um argumento comprador graficamente, né? A gente provavelmente precisaria que o Ibovespa recuasse para a gente pensar dentro de um movimento mais tranquilo, né? Hoje a gente teria, claro que isso aqui até a gente tem que atualizar vocês de forma diária, de forma semanal. Inclusive, se você gosta desse conteúdo, se você gosta do que a gente traz aqui no canal, tem a nossa comunidade aberta, custa R$ 47, é um preço simbólico, tá? Por todo o valor que a gente entrega lá, a gente sempre manda as regiões de todos os ativos que você pedir, tanto de B3, índice, dólar, mercados futuros, mercado americano, forex, criptomoedas. Então, se você gosta desse conteúdo, vale a pena você participar da nossa comunidade. Cada dia que passa, a nossa comunidade cresce mais. Mais uma vez, agradecer, né, por toda a confiança que vocês têm no nosso trabalho. Então, a gente consegue atualizar vocês de forma diária, né, não só aqui nos vídeos do YouTube. Beleza? Olhando o nosso Ibovespa, né, provavelmente a gente teria um primeiro ponto ali próximo da casa, ali entre 140 mil, 138 mil, como um ponto de possível parada do preço, onde a gente queria pensar no argumento comprador, né? Então a ideia seria esperar o preço cair para depois tocar. O que de fato pode não acontecer agora, né? A gente pode esperar, né? Ele pode ter uma continuidade do movimento e aí no próximo recuo a gente pensar de fato no argumento comprador. Então, o ponto no gráfico aqui pode ficar bem subjetivo, né? Porque hoje o ponto que a gente tem dentro da nossa região, né, linha de Boss, um próprio order block, uma ideia de rompimento de topo a favor de todo esse cenário, né, que a gente teve aqui no nosso Ibovespa, aqui seria o primeiro ponto de possível parada, que pode ser atualizado com o decorrer das nossas semanas aí, de acordo com o Ibovespa for fazendo seus movimentos graficamente. Beleza? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é entender o nosso Ibov dolarizado, né? Para entender a força do Ibov em relação ao dólar. A gente teve aqui, né, com certeza, ali, esse movimento de alta ali até 2008. Logo depois a gente faz esse recuo. O que a gente tem aqui? Nós temos aqui um topo mais baixo que o último topo. Então, nós temos aqui um topo mais baixo do que o último topo. E aqui, em tese, era o nosso último fundo. O que acontece com esse último fundo? Ele é perdido dentro dessa região. Então, aqui a gente pode estar, né, invertendo essa tendência num prazo maior, num prazo semanal, num prazo mensal, num prazo anual. Então, a gente provavelmente validaria toda essa pernada, tá, do nosso Ibovespa dolarizada. Podemos pensar aqui que acima dessa região, o Ibovespa, teoricamente, estaria caro, né? Para a gente pensar de fato em venda ou desmontar essas posições compradas, né? E quando ele voltasse aqui para baixo, provavelmente seria um argumento comprador. O que a gente consegue olhar, tá? Eu marquei apenas essa região aqui, que é uma região muito importante de linha de Boss anual. Então, é um ponto onde provavelmente o Ibovespa pode sentir, tá? Nem que seja por algumas semanas, alguns meses, para depois, de fato, ele dar continuidade ao movimento de alta. Então, o que eu consigo enxergar com tudo isso? Corroborando que, dentro da nossa parte ali fundamentalista, o PL, né, de todos os setores, do Ibovespa, tirando Petro e Vale, já está bem justo. O que a gente tem aqui? Eu consigo entender que, graficamente, o Ibovespa dolarizado me mostra ali que tem um alvo, essa alta, né, mais ou menos ali até 32, 35 mil pontos. Então, hoje a gente tem 29, 30 mil pontos. Então, não é uma simetria tão favorável. Tem espaço para subir, mas não é esse espaço, né, tão vantajoso
pensando de fato no ano de 2026 inteiro. O ideal seria esperar um recuo, né, para a gente poder entrar a favor de todo esse movimento, olhando o nosso Ibovespa dolarizado. Beleza? Um outro ponto que a gente pode olhar também é o nosso DI, né, para entender ali a relação da nossa taxa de juros. O que a gente tem? Dentro de um movimento, né, graficamente falando, a gente vai ter um movimento de alta, fez o recuo, fez o rompimento do topo. E isso tudo falando de forma gráfica. O que a gente tem? Precisa esperar um recuo. Lembra do Ibovespa que está fazendo mais ou menos esse movimento até aqui? E eu falei para vocês, fez o rompimento do topo, fez a pernada de alta, né, dentro desse cenário, igual o Ibovespa fez, e precisaria de um recuo, que é exatamente o que o nosso DI está fazendo, tá? Então, o nosso DI já está fazendo o movimento que eu espero para o Ibovespa. Dá uma olhada no DI, grava, agora olha o Ibov, bem similar à ideia do movimento de alta e provavelmente esperar um próximo recuo. Beleza? Está acontecendo isso no nosso DI. E o nosso DI, né, está chegando, na verdade, né, numa região de linha de Boss do gráfico semanal. Muito importante essa linha de Boss, tá? Então, aqui, o que significa? Que dentro dessa região, o nosso DI tende a dar uma respirada, tende a parar de cair, fazendo com que a nossa taxa de juros, pelo menos, se mantenha, né, onde ela está agora, ou até mesmo possa subir. E, teoricamente, né, as pessoas estão entendendo que a taxa de juros está alta e que vai cair, né? Já tem 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, que as pessoas estão falando que a taxa de juros vai cair. Vi muitas pessoas pegando aí empréstimos, né, acreditando que a taxa de juros fosse cair e isso seria vantajoso para elas, e de fato não foi o que aconteceu. Porque não interessa o que eu acho, não interessa o que você acha. A gente precisa ter argumentos técnicos para entender de fato se o mercado está barato, se o mercado está caro, se a taxa de juros está num cenário, né, provavelmente favorável para alta, um cenário favorável para baixo, e aí, com tudo isso, a gente entender o melhor cenário. Então, de cara, eu já consigo entender, né, que a taxa de juros também tem um espaço, né, tem uma assimetria muito pequena para baixo. Mais ou menos, eu preciso acreditar no meu operacional, eu preciso acreditar na técnica que eu utilizo. Então, dentro desse cenário aqui, seria um ponto onde provavelmente a taxa de juros iria, né, pelo menos parar de cair, dar uma respirada para poder subir novamente. Então, ficar muito atento a essa região aqui do DI put, beleza? Para a gente não entender o mercado de forma errada ou de forma contrária. Trazendo um outro gráfico aqui, também do DI, né? Eu trouxe aqui o DI agora, só que dolarizado. A gente viu o DI em real e agora o DI dolarizado para a gente entender. Temos também, né, uma pernada de alta forte aqui dentro do movimento. Fizemos o rompimento, né, dessa última região de topo. Estamos montando uma base, né, dentro desse cenário. E qual que seria o movimento ideal dentro da nossa leitura, tá? Temos aqui esse ponto como um ponto de possível parada do preço, só que presta atenção. Agora a gente tem a taxa de juros em relação ao dólar. Antes era a taxa de juros em relação ao real. O que significa? Se esse gráfico, né, subir, a gente vai ter o ponto onde vai ser mais interessante, né, teoricamente, ficar comprado em dólar do que ficar comprado em taxa de juros. Beleza? Dentro dessa região, a ideia é que a taxa de juros perca valor em relação ao dólar. É uma ideia de correlação. Tranquilo? Então, da mesma forma, o oposto. Se esse movimento for para baixo e chegar nessa região aqui, é uma outra região de linha de Boss, tá? Dessa região, aqui a gente vai ter o quê? Provavelmente a nossa taxa de juros ganhando valor em relação ao dólar. Então, caso a taxa de juros dolarizada chegue ali próximo de 2,22, até mais ou menos 2,10, provavelmente eu vou querer comprar taxa de juros e vou vender os meus dólares, né? E da mesma forma que a gente pode pensar o oposto. Se a taxa de juros bater aqui próximo dessa região de 2,85, 3 pontos ali mais ou menos, né? Provavelmente vai ser mais interessante ficar comprado em dólar do que, de fato, na nossa taxa de juros. Então, mais um gráfico muito importante para a gente entender todo o cenário dentro do Brasil para 2026. E, por último, e não menos importante, o nosso dólar, né? O dólar vem formando ali, né, movimentos de topos e fundos ascendentes. Então, isso aqui é uma tendência de alta clara, né? Monta uma base, mais ou menos o que eu desenhei ali para o nosso DI, né? Lembra aquela parte superior ali da nossa linha vermelha que está tocando ali no nosso DI, né? Então, mais ou menos o que eu espero. E aí, ele já fez esse movimento, fez o rompimento dessa região de último topo, e ele está validando toda essa nossa pernada. E dentro dessa região aqui, para o nosso dólar, lembrando que dentro desse gráfico do dólar, eu tirei os splits, tá?
que é uma estratégia que a gente usa dentro da nossa mentoria, tá? Então, eu tirei os splits para entender um ponto de possível parada do preço. Se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo aqui para explicar mais ou menos como que a gente faz essa estratégia. Beleza? Mas dentro desse cenário aqui também teria uma linha de voz, né? Então, o dólar, né, provavelmente tocando ali próximo da região ali de 5,30, 5,20, já começa a ficar um pouco interessante, né? Até mais ou menos ali a região de 4,98, 4,95. Significa que se chegar aqui, provavelmente vai ser mais interessante ficar comprado em dólar do que ficar comprado em real. Mais um argumento para a gente entender a correlação negativa, onde se o dólar geralmente sobe, né, a regra é o Ibovespa cair. Não precisa ser sempre que vai acontecer, mas a regra é essa, e a gente tem que trabalhar com a regra e não com a exceção. Beleza? Então, ficar muito atento a esse cenário aqui para o nosso dólar, alinhado também com a nossa taxa de juros, para entender também todo o conceito aqui do nosso Ibovespa para 2026. Se você chegou até o final do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe um comentário falando se você concorda, se você discorda da minha opinião, quais outros indicadores você acha que eu poderia olhar, que eu trago para vocês aqui num próximo vídeo. Feliz ano novo para todo mundo, sucesso para vocês, saúde, muita paz, muito estudo, muita dedicação. E se você quiser, mais uma vez, fazer parte do time The Boss, a comunidade vai estar aqui no nosso primeiro link da descrição. Simplesmente R$ 47, um valor simbólico por tudo que a gente entrega. Tamo junto e bom ano para todos vocês.